Graça e paz, muito bom dia a todos, que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. A minha oração é que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, através da sua palavra, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a doce voz do nosso Deus, obedecer o nosso Deus, honrar o nosso Deus e servir o nosso Deus através da palavra dele. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no nosso texto base dessa mensagem, que está lá em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Nós leremos todo o capítulo para que a gente entenda todo o contexto dessa narrativa, dessa história. Nós temos acompanhado a vida do profeta Elias, esse personagem que é voz profética de Deus no deserto para um povo, o povo de Israel que se perdeu em idolatria por causa de um rei e de uma rainha que são extremamente maldosos, distantes de Deus. E assim diz o verso 1 do capítulo 21. Algum tempo depois, esse algum tempo depois, só abrindo aspas, é um tempo que havia passado no capítulo 20, houve uma guerra. Deus abençoou Acabe durante essa guerra, depois você pode ver os detalhes ali no capítulo 20. Acabe venceu, porque a palavra do Senhor veio dizendo que iria vencer essa guerra. Ainda assim, não há mudança, não há transformação no coração desse rei, como nós vamos acompanhar na leitura. Depois desse incidente, em que Acabe deixa vivo o rei da Síria, isso é um grande erro, que depois vai dar problema, envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel, aconteceu algo bem estranho aqui. E diz a história, a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, que é o dono da vinha, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu vou lhe dar uma vinha melhor, ou, se você preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, isso o rei Acabe, virou o rostinho para a parede, fez grevinha de fome, recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa, mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como o rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nestas cartas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu o seguinte, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Segue o padrão de Jezabel. Tudo ela resolve assassinando. Ela já tem demonstrado ao longo das histórias, dos capítulos anteriores, que ela é uma assassina. Versículo 11. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios, 2 homens de má índole, vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar quem? Informaram a Jezabel. Nabote foi apedrejado e ele está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Problema resolvido, né? Entre aspas. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se sem questionar nada e foi tomar posse da vinha. Versículo 17. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Surge o nosso personagem. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria.
Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele, o Senhor, diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Ou seja, esses reis antecessores de Acabe já eram assassinos, já eram golpistas, já eram idólatras, já eram maus, e eles já tinham sofrido as consequências do pecado. Versículo 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos que nós estamos diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos corações. Tira de nós todos os nossos pressupostos humanos, Pai. Todas as nossas lentes pecaminosas da vida, para que nós estejamos de fato sensíveis à Tua vontade. Para que estejamos realmente abertos à Tua Palavra. Porque é a Tua Palavra que é viva. É a Tua Palavra que é eficaz. E nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito. Sopra sobre nós. Fala conosco. E que de fato a gente possa servir e honrar e obedecer o Senhor em todos os momentos em que nós estivermos diante da Tua presença eterna e real. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Conta-se uma história, eu não sei se essa história é apenas uma lição, ou se ela realmente aconteceu, mas eu sei que variações dela acontecem no dia a dia na nossa sociedade, né? Uma mãe, ela disse várias vezes para um filho serelepe se sentar. Senta. Estava num lugar onde o filho fazia bagunça, subia. Pá, senta, filho, disse uma. Filho, sente, disse duas. Depois de 5 vezes, ela falou, sente-se. Agora é o momento de sentar. E ele desobedecendo, ele desafiando a sua mãe. Até que, finalmente, se esgota a paciência dessa mãe, se levanta, pega o filho dela e o coloca sentado na cadeira. Agora você fica aí sentado. Aí aquela criança olha para a mãe e diz para ela, eu posso estar sentado do lado de fora, mas eu estou de pé aqui dentro. Birra, pirraça, chilique, ou a mais nova variação, piti, né? A pessoa deu piti, a pessoa é chiliquenta, pirracenta. O que são isso? São ações, né? São reações, na verdade, reações originadas por teimosia, por obstinação do coração. Quando acontece com crianças, né? Crianças que se jogam no supermercado, eu quero chocolate, é vergonhoso, é feio, mas é contornável. Por que é contornável? Porque basta os pais estabelecerem limites e ensinar as crianças. Elas estão no momento de educação, de aprendendo ao mundo. O coração delas é super moldável. Elas são como esponjas. Então, é tranquilo de contornar essa situação.
Basta a posição e a responsabilidade dos pais. Mas e quando acontece com adultos? Aí que complica. Já parou para pensar? O que dizer sobre a obstinação teimosa, aquela insistência, aquela pertinácia birrenta, característica de celebridades? Eu não converso com ninguém, eu vou fazer um show no Rio de Janeiro, vou jogar meu piano do 7º andar, eu não gravo com sei lá quem na novela, não me atenda agora, meus empregados não olhem para mim enquanto cortem a grama, porque eu sou superior. Enfim, o que dizer de alguém que deveria, por ser adulto, se comportar com maturidade diante das evidências que o cercam? E quando são evidências claras, são certezas, e ainda por pirraça, eu não aceito, eu não quero, o que importa é a minha verdade. Não acredito nisso. Eu tenho a minha opinião, e eu não vou mudar ela nunca. Existe um outro adjetivo, né, mais comum, são os cabeças duras. Né? Cabeça dura, cabeça de mente, e dura de dureza mesmo, não entra nada ali. A pessoa se fechou. É o tipo de pessoa que não aceita opiniões ou argumentos contraditórios ao seu pressuposto que ele já tem sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo. E como tem cabeças duras nos dias atuais. Não sei se vocês já perceberam. Cada vez mais as pessoas estão se endurecendo em suas opiniões, fechadas, em si mesmando. Aliás, a ciência hoje, ela está tentando explicar esse fenômeno de cabeça dura. Esse fenômeno da obstinação. Existe um estudo realizado pela revista científica britânica Nature, revela que processos neurais levam à dificuldade de mudança de opinião depois que o conceito se solidifica no cérebro. Eles já estão analisando processos neurais. Sabe o que isso significa? Que a ciência ela está conseguindo explicar o que acontece na mente de um cabeça dura, que não consegue mudar o ponto de vista dele, mesmo diante de evidências claras, mesmo diante de evidências e teorias majoritárias. Os resultados dessa pesquisa demonstram que o teimoso, o obstinado, seja em qualquer área, numa crença, numa ideologia, numa preferência, ele cristaliza no seu cérebro o seu ponto de vista. Ele solidifica. E aí, quando ele solidifica, não há quase nada o que se fazer. Ele já solidificou. Gerando, inclusive, olha só como a nossa mente humana é, gerando um processo químico. Gerou um processo químico. O cérebro começa, sozinho, a apresentar pontos cegos. Quando recebe informações contraditórias, a pessoa literalmente não ouve, ela não lê, ela não quer, porque é contrário àquilo que ela já escolheu. Em compensação, se alguém fala algo de acordo com a sua escolha inicial, está tudo certo, ela aceita. Chega a ser um processo neuroquímico. Faz sentido? Explica muita coisa nesses momentos que nós estamos vivendo, não é verdade? Paulo Boggio, um psicólogo e professor, inclusive doutor da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Dr. Paulo. O Dr. Paulo ele é, inclusive, coordenador do nosso laboratório de neurociência cognitiva e social, lá do MEC, Higienópolis, lá na Consolação. E olha só o que ele diz. É exatamente esse mecanismo que alimenta as torcidas de futebol. Já parou para pensar? Já conversou discussão profunda com quem é muito, muito fiel ao seu time? Chega a beirar a loucura. Às vezes a gente começa brincando, mas a pessoa realmente acredita que o Mundial de 50 lá do Palmeiras valeu. Ela acredita, não tem mais o que fazer. Ela acreditou, não tem o que fazer. Não valeu, sabe? O Corinthians aceita aquela Libertadores, ganhar o Mundial sem Libertadores. Aí fica aquelas discussões sem fins. Né? Só que qual é o problema disso? Que vai gerando um fanatismo, que vai resultando em ódio ao rival. E aí a gente vê os noticiários, que são terríveis, briga de torcidas que se encontram no metrô, e acontecem tragédias, briga, pedra, pedaço de pau, e infelizmente, cenas de violência. O mesmo conceito está por trás de grupos extremistas, todos os grupos extremistas, radicais, religiosos, facções de todos os tipos, incapazes de compreender ou ao menos escutar o outro. Está relacionado a crenças, valores, ideologias políticas. Aí, olha o que o Dr. Paulo diz, com o cérebro programado por ideias preconcebidas, já programou, já cristalizou, já solidificou.
os integrantes dessas comunidades, aí ele está afirmando no estudo que quando a gente participa de comunidades que pensam a mesma coisa, solidifica ainda mais, né? É o contexto de torcida organizada mesmo, é um ótimo exemplo. A torcida organizada, ela solidifica mais ainda. Essas comunidades são impermeáveis à mudança de comportamento. Olha como é forte isso. Impermeável. Impermeável. A pessoa não consegue mudar, ela não está aberta. Olha a gravidade disso, né? A criança teimosa tem jeito, mas o adulto obstinado, ele cristaliza a mente. E esse tipo de cabeça dura, ele pode, assim, ter ações em duas vertentes principais. Ele pode ser mais mimizento. O que é o mimizento? O mimizento, ele vai se fechar no seu eu e ele vai ficar reclamando da vida. Ele vai ficar fechado. É uma ação mais passiva. Ele reclama, ele não faz nada, ele só reclama. Ou ele se torna mais birrento. O birrento já é mais ativo. Vai dar chilique, vai bater o pé até conseguir aquilo que ele está obstinado. Faz de tudo para imperar a sua vontade. O problema disso é que esse tipo de pessoa caminha para destruição. Provérbios capítulo 29, verso 1, olha só o que esse texto diz. Quem insiste no erro, olha isso, depois de muita repreensão, depois, foi falado para ele, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Provérbios 29, 1. Não tem outra opção. A insistência no erro tem um resultado horrível, mas tem. A pessoa cristalizada pelo seu ego inflexível, ela não tem solução. Não tem solução. É pior que adolescente. O adolescente já fala, eu já sei, mãe, eu já sei, mãe, eu já sei, mãe. A hora se dá uma dura nele, ou ele bate a cabeça e ele fala, é verdade, mãe, eu estava errado. É verdade, pai. O adolescente ainda não está cristalizado. Agora, o adulto, ele cristaliza. Né? Eu sei de tudo, esse é o caminho. E, repentinamente, de uma hora para outra, vem a sua destruição. E por quê? Olha a ironia. Porque ela mesma decidiu isso. Aí não adianta depois culpar tudo. É culpa das circunstâncias. É culpa da minha família. É culpa da minha faculdade. É culpa do meu chefe. Culpa do governo. É culpa da economia. É culpa da cachoeira que cai para cima e não para baixo. Não adianta criar justificativas, porque na verdade foi ela que escolheu esse caminho. Ela insistiu no erro. No nosso texto nós vemos um casal obstinado, Acabe e Jezabel. Nós já conhecemos eles porque ao longo das leituras dos capítulos anteriores, eles se mostraram quanto eles eram obstinados. E ao mesmo tempo, durante 3 anos, mais anos, Deus realizou vários sinais e maravilhas. Foram anos, sinais e maravilhas. Monte Carmelo, aconteceu aquilo lá, diante dos olhos de Acabe. Ele teve a chance de voltar, ele teve a chance de pensar, ele teve a chance de se arrepender. Capítulo 20, que nós não lemos, mas depois você pode conferir na sua casa. Deus livrou ele da mão do rei da Síria, de Ben-Hadad. Deus livrou. Veio um homem de Deus e falou, você vai ganhar a guerra, porque Deus está contigo nesse momento. Ele não aprendeu. Viram as obras miraculosas por Deus, tiveram um profeta, boca do Senhor Elias, que falava, Acabe, você está no caminho errado, Acabe, toma cuidado com sua esposa Jezabel, ei casal, voltem-se ao Senhor. Eles viram agir de Deus, eles viram a verdade de Deus, não uma, nem duas, mas vários milagres presenciados, mas ao invés de quebrantamento, insistiram em viver no erro, oposição a Deus, idolatria, poder, corrupção, é o que aconteceu no reino de Israel. Totalmente perdido. Nesse contexto, um belo dia, olha que irônico esse texto, ele tem detalhes preciosos, inclusive eu tenho que tomar cuidado aqui para não ficar pregando 3 horas aqui, né? Porque é tanto detalhe, então vamos em frente. Um dia Acabe acorda e ele tem uma ideia, assim, né? Ele já está chateadinho, porque ele livrou o rei da Síria, e não era para livrar, e ele recebeu uma voz profética falando, você errou, e você vai sofrer punição por isso. Então, ele já ficou chateadinho. Quando ele fica chateadinho, um dia ele acorda e ele fala assim, eu decidi ter um novo hobby. O meu novo hobby agora é jardinagem. Legal, está tudo certo. Vou criar um jardim, uma horta, colocar umas suculentas aqui, umas suculentas ali. Vou achar coisa para fazer. Aqui do lado do meu palácio tem uma vinha. Muito legal. Ela não é minha, né? Mas...
vou apresentar uma oferta irrecusável, afinal eu sou o rei de Israel. O que o dinheiro não pode comprar? Eu coloco uma oferta bem acima do valor. Para surpresa do rei, Nabote, o dono da vinha, diz: não, a minha vinha não está à venda. A minha vinha não tem preço. Em hipótese alguma, eu vou vender a minha vinha. Aí podemos imaginar que um rei maduro, a gente está falando do rei de Israel, né? Um rei maduro, sensato e sábio, iria fazer o quê? Apertar a mão de Nabote e falar: muito obrigado pelo seu tempo aqui, vou subir no meu cavalo e procurar nas redondezas um outro local para que eu possa comprar e aplicar os meus objetivos. Mas foi isso que Acabe fez? Logicamente que não. Olha só o que ele faz no verso 4. Então Acabe foi para casa, presta atenção nisso, foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Vamos ler de novo. Aborrecido, indignado, Acabe foi para a caminha. Está lendo? Acabe foi para a caminha, virou o rostinho para a parede e falou: hoje eu não vou papar mais. Não quero papar. Estou bravo. Está tudo errado. Não aconteceu o que eu queria. É inacreditável. Quando a gente presta atenção nesse texto, é inacreditável um rei de Israel tendo uma postura dessa. É difícil de imaginar. Sabe? Cruzou os braços, fez bico igual criança faz. Não vou mais. Nabote foi muito mal. Vou chorar aqui. A esposa chamando: vem, Acabinho, vamos jantar. Não vou. Por que, Acabinho? O que está acontecendo? Ficou bicudinho. Bicudinho. Bicudinho é coisa que a gente ensina a criança, né? Tem aquela musiquinha infantil: bicudinho assim não pode ser. Parece que chupou limão. Bicudinho assim não pode ser, porque você tem Jesus no coração. Isso a gente canta para a criança aprender que biquinho não vai resolver a vida. Aí o que acontece? O texto segue, versículo 5, sua mulher Jezabel entra e lhe pergunta: por que você está aborrecido? Por que não come? Mergulhe comigo nessa história. Imagina a situação. Agora leia-se comigo. O que está acontecendo com o bebê gandão da mamãe? Por que foi assim? Te foi? Conta para Geza. Geza vai resolver tudo para você. Você está triste? Está triste por quê, rei de Israel? Você está tão aborrecido, você não está comendo. Eu vou falar um negócio aqui que é totalmente assim, opinião própria minha, tá? Você que está assistindo aí, né? Não vá recortar essa parte do vídeo e falar: pastor, né, fazer fora do contexto. Opinião própria minha. Eu fico nervoso, casal de namorado, principalmente no começo do namoro, falando igual bebezinho um com o outro. Mocinho, ai, tu tá linda, ai, cadê o amor? Sabe, terrível, terrível. Tem explicações psicológicas, né, do porquê isso, entre aspas, dá certo. Porque o cara começa a ver uma imagem de uma mãe na namorada, né, dá certo para ele, dá errado para o casamento, é terrível isso. Por quê? Porque dá exatamente no que o bebezão quer, né? Eu vou sair da casa da minha mãe agora para minha namorada continuar cuidando de mim. Tá vendo, né? Por que tá faltando uma geração que assume as suas responsabilidades, né? Sabe? Então, um recado, inclusive, para as meninas aí, adolescentes e jovens. Alô, meninas, no começo parece romântico, tá? No começo parece legal falar igual a nenenzinho. Depois você descobre que esse cara, você casou com um cara que sobe na mesa quando vê uma barata. E aí complica. Você, sabe, um cara que... beleza, não vamos falar da barata porque às vezes é fobia, vamos dar uma explicação. Pode ser, né? Às vezes acontece, é um bicho e tal. Mas, assim, o problema é mais fundo, né? Você está casado com um cara que não quer trabalhar, um cara que não quer te sustentar, um cara que não chama para a responsabilidade, não move um dedo para te ajudar, não faz algo para te proteger. Esse recado também é para os meninos que estão aqui, olha a referência, né? Sabe, você vai casar com um cara que você vai procurar a chapinha e você não sabe onde está, porque ele estava usando. Está gastando o teu salário com creme hidratante. Anti-esfoliante facial, amor. Gente, o que está acontecendo?
Poxa, homens, eu estava conversando com o Fabrício ontem sobre isso, né? A gente é de uma geração que, assim, a gente só precisa de um recipiente no banheiro. Desodorante, creme para barba, shampoo, tudo. A gente só precisa disso. Um WD. O desodorante do homem. Né? Porque ele vai lubrificar a sua barba, ele vai lavar o seu cabelo, ele tem um cheirinho bom, né? Coloca no desodorante, e ele elimina rangidos, expulsa a umidade, não vai dar caspa, ele expulsa a umidade, lubrifica, inclusive, o motor da sua moto e o motor do seu carro. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas sabe, gente, calma. Né? Homens, quando você começa a escolher o tipo de condicionador pela quantidade de vitaminas e cremes anti-rugas, tem alguma coisa muito errada. Esquece, sabe? Não dá. Porque aí fica essa inversão, né, dentro dos lares, dos casamentos. E dá no que o pecado gosta. Né? A mulher assumiu uma posição que não é dela, de dominadora, que a princípio parece ser interessante no começo, porque ela quer dar as cartas, mas depois é terrível porque ela não aguenta um cargo que não pertence a ela. E o cara continua vivendo como se fosse a casa da mamãe. O versículo 6 continua dizendo, ele respondeu, porque eu disse a Nabote, né, ele vai contar agora para Gesa. Ai, amorzinho, sabe o que aconteceu? Eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei a outra vinha em lugar dessa. Mas sabe o que ele disse para mim, amor? Ele disse, não te darei a minha vinha. Começa que ele mentiu aqui, tá? Porque se você prestar atenção, as duas frases anteriores de Nabote em hipótese alguma eu posso passar a herança dos meus pais. E aqui ele só conta que Nabote não quis vender, como se Nabote estivesse fazendo birra. Mas sabe o que Nabote estava fazendo? Nabote estava obedecendo uma lei de Levítico, capítulo 25, que diz que as terras destinadas às tribos, elas não podem ser passadas para outras pessoas. Elas devem ficar na tribo, como herança, para sustento dos filhos, dos filhos e dos filhos. Nabote estava honrando a Deus. Nabote estava falando, em hipótese alguma eu posso vender, porque a minha vida pertence a Deus. Nabote era um dos 7.000 que não dobraram o joelho para Baal ali. Nabote estava obedecendo ao Senhor. Eu não posso vender. Eu quero cumprir a lei de Deus. E aí, Acabe conta de outro jeito para Jezabel. Jezabel, sua mulher, disse, é assim que você age como rei de Israel? Ela sempre pressionou Acabe, não é agora que ela vai tirar o pé. Ela continua pressionando Acabe. Ela falou, você levanta e coma, anime-se, deixa que eu resolvo. Literalmente, conseguirei para você a vinha de Nabote de Israel. Deixa comigo. Sai de cena. Você é um banana mesmo? Num casamento você nunca fez nada? Eu sempre mandei, mando em você, mando nesse reino. Então você cala a boca aí que eu vou conseguir o negócio para você. Literalmente isso. E ele fica quieto. E aqui está um exemplo claro de como o pecado desestrutura um padrão familiar bíblico. E como isso atrapalha e desmancha tudo o casamento. A teimosia leva Acabe a agir como um bebê chorão mimizento. Em contrapartida, Jezabel age com mais chilique ainda, com mais ação. Ela já estava acostumada a reinar e conseguir tudo o que ela queria. Ela disse, eu resolvo. De novo, meus amigos e minhas amigas, vamos aplicar isso para os nossos dias hoje, que isso é muito importante. A gente tem um problema da sociedade. A gente tem um problema que está sendo divulgado como se fosse normal, de chamar pessoas de 40 anos de adolescentes. As novelas estão falando isso, as séries estão falando isso. Pais e mães cangurus. O filho está quase fazendo 50 anos, está em casa, porque ele não quer sair, porque o trabalho dele não faz com que ele ganhe tanto para ter o carro que o pai tem. Então, ele quer continuar usando o carro do pai. A mãe enche o tanque. Gasolina está cara, mas ele nem sabe quanto está. Porque ele chega em casa e ele usa o carro da mãe. Então, a maioria desses problemas conjugais estão relacionados a uma desordem estrutural de funções dentro do lar. Esses caras se tornam ausentes. Esses caras abandonam as suas esposas. Na hora que eles precisam agir com liderança, eles se divorciam e deixam uma mulher com 2 ou 3 filhos. Essa mulher não tem outra opção a não ser trabalhar em dobro, em triplo, para sustentar as suas filhas, os seus filhos. Esses filhos vivem sem uma referência paterna e não acreditam mais num padrão familiar.
E aí o que a mãe diz para a filha? Filha, para você não ficar igual a mãe aqui, quase passando fome, você precisa trabalhar, você precisa conquistar, você não deve depender de macho nenhum. É o que a gente escuta aí. Aí percebe como tudo está quebrado? E aí as soluções são quebradas também. Por quê? Porque perdeu-se um padrão familiar bíblico, perdeu a estrutura que Deus abençoa. Os casais são egocêntricos, os cônjuges são individualistas, eles ignoram os seus papéis dentro do lar, dentro do casamento. E aí o resultado é dor, o resultado é destruição, o resultado é luto de uma aliança quebrada. Maridos, jovens que foram chamados e vocacionados para casar, essa mensagem é para você também, essa mensagem é para você, Lucas, um dia você vai casar, cara, é para você, Tiaguinho, Dani, não precisa se preocupar ainda, cara, você está aí, pensa no Batman aí, tranquilo e tal, você é meio jovem, mas um dia Deus já preparou uma mulher, bênção na sua vida, e a gente precisa ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, maridos, vocês foram chamados para liderar o lar, amando as suas esposas, amando como Cristo Jesus amou a igreja. Sabe o que significa isso? Amor sacrificial, a ponto de você morrer pela sua esposa. Se você não topa morrer pela sua esposa, se você não topa morrer pela sua namoradinha, já termina esse relacionamento que você está tirando o tempo de Deus da vida dela. Ao invés de vocês serem ditadores, achando que toda a casa, toda a esposa, os seus filhos são os seus súditos, fica sentado lá no sofá, traga para mim, faça isso para mim, achando que é um rei, achando que todo mundo está à sua ordem. Ao invés de serem fracos, indecisos, dependentes, não conseguem tomar uma decisão, vocês foram chamados para liderar, trazer a responsabilidade para si, para o seu lar, e conduzir espiritualmente, porque quando Cristo Jesus voltar, Ele não vai perguntar para as esposas se o lar, os filhos, a casa estava nos caminhos do Senhor. Não é para a esposa que Jesus vai perguntar. Jesus vai perguntar para os maridos, porque essa é a função dos homens. Deus colocou vocês como sacerdotes espirituais sobre as suas esposas e filhos. Por isso, casamento não é para moleque. É para quem ama Jesus. Casamento é simples, gente. É para quem ama Jesus, ter um trabalho honesto para sustentar o seu lar e que guia a sua família em amor. É simples. É simples. É isso que você precisa fazer, Mateus. Na hora que você encontrar, né, Deus já preparou. São 3 coisas que você precisa. Você ama Jesus acima de todas as coisas, você continua estudando para ter um trabalho honesto e você chama a responsabilidade de liderar o seu lar. É simples. É simples. Esposas, tem função também, sejam submissas. Ah, pastor, é muito complicado, eu não gosto dessa palavra. Vamos tirar essa palavra da Bíblia, né? Muita gente tentou tirar essa palavra da Bíblia porque não entendeu a palavra submissão. E aí perdeu-se um significado tão belo, tão profundo, que submissão não é se colocar debaixo, submissão não é inferioridade. O próprio Cristo Jesus falou que não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, todos são iguais diante de Deus. O padrão bíblico lá em Gênesis 1 é de complementar um homem e uma mulher, é sobre funções. Submissão é estar, vamos recortar a palavra? Debaixo, missão. Missão de quem? Missão de Deus dentro do lar. É isso. A mulher está debaixo da missão de Deus para o lar da casa dela. Então, ao invés de ser como Jezabel, quer dominar o marido, quer dominar as coisas, quer competir, né? Aí entra em competição para ver quem é o melhor dentro do lar, ao invés de sair diminuindo o seu marido, porque você faz tudo, porque você lê mais a Bíblia do que ele, então, eu lidero essa casa, eu sustento esse lar com orações, com a Bíblia, para com isso. Ao invés desse caminho que vai estragar o seu casamento, encoraje o seu marido na missão de ser alguém que lidera o lar com Jesus. Sabe, não fica apontando dedo para ele. Se você acha que ele não está ainda nos caminhos de Deus, não aponta o dedo, encoraja ele. Ele nunca orou comigo, pastor, durante 1 ano. Aí no Natal ele fez uma oração. Não vira para ele e fala, até que enfim, né? Fiquei o ano todo esperando fazer uma oração. Acabou, ele nunca mais vai orar por você. Sabe, responde de outra maneira e fala, eu amei o jeito que você me conduziu em oração. Você vê esse cara querendo orar por você e querendo conhecer esse Jesus que você talvez já conheça e ele não. Então, encoraje nessa missão que é de Deus, testemunhar o amor de Jesus. É assim que alianças se fortalecem. É assim que o casamento se torna duradouro e não com atitudes egoístas. Só que o texto não é sobre casamento. Só estou falando aqui de Acabe e Jezabel, né? Quando a gente volta o texto, Jezabel nem tinha autorização para escrever em nome do rei. Mas isso nem era o pior. O pior era o plano de assassinar Nabote.
porque é um plano irônico, é um plano perturbador. A ironia é que o plano dela é fazer uma falsa acusação, né? Ela fala assim, Nabote amaldiçoou Deus, quando, na verdade, Nabote nunca tinha feito isso. Só que a ironia é que ela, Jezabel, ao longo da sua vida fez isso. Olha que loucura! Foi ela que passou a vida inteira falando mal de Deus. Foi ela que passou a vida matando profetas de Deus. Ela matava profetas de Deus. E é perturbadora a atitude dela, porque ela usa uma lei de Deus contra um israelita. Ou seja, se ela usa uma lei, é porque ela conhecia a lei. Ela sabia. Mas ela continuou num caminho oposto. Diz o texto, decrete um dia de jejum, ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele. Essa tradução para homens vadios é literalmente homens de má índole. Eram homens prontos a fazer negócios errados, má índole mesmo, mau caratismo. Sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Primeira coisa, jejum. O jejum, uma disciplina espiritual que é usada para indicar arrependimento, foi transformado num recurso para praticar o mal. Olha só que loucura. Lugar de destaque. O que é esse lugar de destaque? As autoridades, elas deveriam oferecer sabedoria para o povo, para a nação, e não serem cúmplices de um assassinato, encobrindo a verdade. E precisa o quê? 2 testemunhas. Ela fala, mandem 2 homens, 2 vagabundos, 2 corruptos, 2 sujeitos de má índole, eram necessários para armar a execução de um inocente. Sabe por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo 19, 15, dá uma olhada nesse texto, o que tem lá? Uma só testemunha. Tem o texto aí? Não? Texto? Foi? Detalhe, né? Tem essa frase. Pode voltar para mim, por favor? Viva bastante tempo sob a influência de uma liderança moral, antiética e idólatra, e em pouco tempo você se acostumará com a iniquidade. Eu acho que eu não coloquei o texto de Deuteronômio 19, 15, mas é o seguinte, diz lá em Deuteronômio 19, 15, aí você confia no pastor, depois você confere lá, que uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um delito. Era a lei de Deus, então precisava o quê? De 2 depoimentos. Isso confirmava a acusação. E a punição que ela queria para Nabote estava em Levíticos 24. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. E como? Por apedrejamento. E é dessa maneira que ela arma uma cilada para Nabote, que é executado rapidamente. Jezabel arma o assassinato. O sistema de autoridade se revela corrupto, nem questiona Jezabel. Acabe, como de costume, nem pergunta o que está acontecendo, porque ele não quer fazer parte, né? Ele sabe aquele negócio de tipo, se eu não estou sabendo, né? Como é que é? Que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu não vi, ela só falou que Nabote está morto. Se Nabote está morto, essa vinha é minha. A malandragem, a impiedade reina, através de uma fake news. Você percebe que é sempre uma verdade distorcida ali, ou uma mentira, né? Ele manda uma verdade distorcida e Jezabel completa com uma mentira. Mata o inocente. O sistema colabora com a corrupção. O povo fica calado, o mal prevalece. Viva bastante tempo sob a influência de uma liderança imoral, antiética e idólatra, e em pouco tempo você vai se acostumar com a iniquidade. Olha o perigo disso. Só que um dia a conta chega, e com ela a destruição. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Então, uma declaração de punição, versículo 23, e acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Surge o profeta Elias, e com ele a palavra do Senhor. Elias sempre falou para Acabe, sempre levou a palavra de Deus para Acabe, mas dessa vez o tempo de Acabe e de Jezabel chegou ao fim. É uma mensagem, é um julgamento. A oportunidade de se arrepender acabou. E a gente olha esse texto muitas vezes e a gente fica assim um pouco... Nossa, mas olha o que Deus fez. Mas aí a gente precisa lembrar toda a narrativa. Deus esperou pacientemente pelo arrependimento. Deus enviou Elias várias vezes. Deus fez maravilhas, anos e anos. A última foi livrar o povo de uma guerra. Deus chamou Acabe e Jezabel ao arrependimento
mas eles escolheram viver o reino das trevas, até que Deus chega. E isso é muito importante nas nossas vidas. Chega um momento que Deus fala, chega, seus cabeças duras, o tempo acabou. A teimosia tem limites. A pessoa cristalizada pelo seu ego inflexível não tem solução. E como diz o Provérbios que nós lemos, de repente vem a sua destruição. Acabe e Jezabel se venderam para fazer o que o Senhor reprova. O texto diz que Acabe se comportou da maneira mais detestável possível, casando com uma mulher insensível, espiritualmente assassina e que perseguia a idolatria. Os dois desviados do caminho de Deus. Os dois recebem o julgamento. Deus foi paciente, mas o salário do pecado é a morte. Deus é amoroso. Só que Acabe e Jezabel escolheram insistir no erro e agora recebem a punição. O nosso Deus é gracioso. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus é paciente. O nosso Deus é misericordioso. Mas o nosso Deus não vai dar uma chave de braço e forçar a gente a seguir os caminhos dele. Não é assim que ele trabalha. Ele apresenta a graça. Nós temos que responder ao amor dele. Mas a gente não pode zombar de Deus. E aí existe uma diferença, concluindo, entre obstinação e persistência, tá? A obstinação na Bíblia, essa palavra aparece muito, né? Coração obstinado, coração como pedra. Então, na Bíblia, ela vai aparecer muito no sentido negativo. É a obstinação egocêntrica. Ela leva à destruição. Mas existe uma outra palavra, que é persistência. A persistência é positivo, porque a persistência, ela está em busca de obedecer a Deus. O caminho da obediência é o que nos leva à vida. Não deixe que o seu coração se cristalize. Aqui está o ponto. Não se perca em obstinação. O egocentrismo, o ensimesmamento. Não deixe que isso aconteça na sua família. Não deixe que isso aconteça na sua relação com os seus filhos. Não deixe que crenças, ideologias cristalizem a sua mente. Não deixe. Não deixe. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o Brasil, o país evangélico, se esqueceu de Deus. Esqueceu. Está discutindo as mais variadas coisas por aí, mas se esqueceu de Deus. Jesus está voltando. É tempo de a gente se arrepender e obedecer a Ele. A Ele. A Ele. Que essa palavra, né? Hoje o texto ele foi duro. Esse é um texto, sabe? Esse é um texto que a maioria dos pastores pulam, né? Não vou pregar esse texto, por quê? Porque vai falar sobre o meu pecado, né? Vai falar sobre a minha obstinação. Meu coração, o coração do pastor Laci, tem uma teimosia. E se eu não ficar atento à minha teimosia, eu cristalizo isso no meu coração. Esse é o problema do pecado. E essa palavra nos revela duas coisas. Deus cumpre as suas promessas. E a outra é, insistir no erro é cair em destruição. Então não olhe para essa palavra como algo assim ruim. Ele é desconfortável. Mas olhe da maneira que o tempo de voltar para Jesus é agora. Porque Deus não quer que nós pereçamos. Deus não quer que a gente viva em obstinação. Entendeu? Deus quer que a gente se converta, que se arrependa, que a gente não siga o caminho de Acabe e de Jezabel, mas que a gente volte para Ele. Olha só o que ele diz lá, em 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Sabe? Deus não está demorando. Não está. Pelo contrário, Ele é paciente. Não é demora, é paciência. Paciência. Paciência para quê? Para que as pessoas se convertam. Não querendo que ninguém pereça. É isso que está no coração de Deus. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, não dá tempo de ficar discutindo. Não dá tempo de ficar cristalizando ideias. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de falar para os nossos amigos. É tempo de falar para as pessoas que não conhecem Jesus que eles podem desfrutar dessa vida maravilhosa, plena e abundante. Que dá tempo de voltar aos seus corações para o que realmente importa, que é Cristo Jesus. Porque vai chegar um tempo que vem o dia do Senhor. E vem como ladrão. E se você não entendeu os sinais, se você está esperando que a lua fique vermelha, que caia 5.000 meteoros, enganado você está. Nós estamos nos fins dos tempos. Os sinais estão aí. Não fique surpreso se ao sair daqui Jesus voltar. Não fique surpreso. Jesus está voltando. Renda-se a Ele. Deus é paciente. Deus é misericordioso.
Deus espera que ouçamos a sua voz e lhe obedeçamos. Ele quer que as pessoas respondam as boas notícias. Que Jesus morreu no nosso lugar. Que há uma nova vida. Que Ele morreu pelos nossos pecados. Que o sangue de Jesus nos purificou. O Cordeiro nos salvou, nos redimiu, nos trouxe paz, vida plena e abundante. Sem esquecer, teólogo, pastor, não gosto dessa expressão pastor alemão, né? Porque senão você imagina um cachorro, né? Mas ele era alemão. Tá? Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro sobre discipulado e ele fala sobre o problema da graça barata, sabe? Jesus morreu por mim. Estou salvo. E aí você começa barateando a graça. Você esquece que foi um alto preço, sabe? Então ele fala muito sobre isso. Tem um alto preço. Jesus morreu por você. Não zombe de Deus. A paciência de Deus, sabe essa paciência aqui? Ela tem limite. Ela tem limite. A gente não sabe, mas ela tem. Quando é o limite? Então não brinque com Deus. Não seja como Acabe e Jezabel, que deixava para depois. O diabo fala no nosso ouvido, né? Deixa para depois. Depois você lê a Bíblia. Depois você busca. Depois, quando você terminar a faculdade, você serve na igreja. Depois que você resolver né, o seu filho fazer 5 anos, você volta a servir no ministério. Depois. Não, é agora. É agora. É agora. Hoje Deus te dá a oportunidade de abandonar o pecado, de ser cabeça dura, teimoso. Hoje Deus te chama para ser um discípulo, uma discípula de Jesus. O chamado de Deus é gracioso. Para você voltar para Ele. Que está atento à palavra de Deus. Sabe, estar atento à palavra de Deus. Para a gente deixar de tentar pegar a Bíblia e encaixar na minha visão do pastor Laci, a minha visão ególatra. Então eu vou pegar um versículo bíblico que eu gosto e eu encaixo. Não. Manipular conforme o seu egocentrismo, fundamentar nos seus gostos pessoais, como Jezabel fez, usou uma lei mosaica para matar alguém. Não. Um discípulo, uma discípula de Jesus, cultiva um coração sensível, um coração puro, um coração ensinável. Se existe uma palavra que eu quero deixar para você, é essa. O discípulo de Jesus, ele tem um coração ensinável. Você é ensinável? Quando você abre a Bíblia, diante de Deus, sozinho no seu quarto, você se coloca, Jesus me ensina. Jesus molda meu coração. Você é ensinável. Porque é isso que a gente precisa desejar. Um espírito pronto a obedecer. A nossa oração é, Senhor, sustenta-nos com um espírito pronto a obedecer. Salmo 51. Que eu e você vivamos de maneira santa, de maneira piedosa, e assim nós sejamos encontrados pela misericórdia do nosso Deus, que é justo e que é amoroso. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos ter um tempo de oração. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, porque essa palavra vem amoldar o nosso interior, vem nos revelar que o desejo do Senhor é que ninguém pereça, mas que desfrute da vida plena e abundante que está no Senhor. Ó Deus, nós confessamos os nossos pecados aqui diante do Senhor. Nós confessamos diante do Senhor que nós somos teimosos, que a essência do pecado, como diz Agostinho, é o egoísmo, é o ensimesmamento, e nós lutamos diariamente contra isso, Pai. Nós queremos te honrar, nós queremos te servir, nós queremos te obedecer, que nas nossas palavras, que nas nossas ações, seja a tua luz, seja a vontade de Jesus, seja a presença do teu Santo Espírito sobre nós. Deus, nos dá um coração humilde. Deus, tira o nosso coração de pedra. Obrigado porque o Senhor transforma corações de pedra e coloca em nós corações de carne. Então tira qualquer cristalização, solidificação dos nossos corações e coloca em nós um espírito pronto a te obedecer, um espírito ensinável, um espírito onde haja alegria e encorajamento nas tarefas diárias, no caminhar diário, para que a gente possa viver de acordo com seus princípios e valores, pregando o Evangelho. Para que as pessoas que não conhecem Jesus possam ver
através das nossas vidas, através dos nossos casamentos, através das nossas famílias, através dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana Indaiá, de que uma vida aos pés da cruz é uma vida que frutifica. Deus, nós queremos frutificar. Nós queremos permanecer ligados à videira, que é Cristo Jesus. Nós queremos, de fato, ser discípulos e discípulas que olham para Jesus e diz: Mestre, ensina-nos a viver com o Senhor. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todo o sempre. Amém e amém. Amém, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Um ótimo domingo a todos vocês.